que é hardware, periféricos e software, componentes do computador, dispositivo de entrada e saída do computador, impressora, como escolher a ideal para meu uso. Aula 3, parte 1. Componentes do computador. O gabinete é sistema central. É uma caixa de metal com elementos de plástico que pode ser vertical ou horizontal, responsável por armazenar a CPU, o disco rígido, o drive de CD e DVD, saída para impressora, caixa de som e outros componentes. Um dos principais elementos que ela armazena é a fonte de alimentação, que converte a corrente alternada para a corrente contínua, com o objetivo de alimentar os componentes do computador. Por isso, ela deve ser conectada à placa-mãe, ao cooler, aos drives e ao HD. Aula 3, parte 2. Existem 3 tamanhos de gabinete: torre completa, torre intermediária e mini ITX. Os gabinetes de torre completa e torre intermediária são compatíveis com as placas-mãe ATX padrão. De longe, o tamanho mais comum das placas-mãe por aí. Ambos também podem caber em placas-mãe micro ATX menores. O desktop é o gabinete que fica na horizontal. Geralmente se coloca o monitor em cima dele. O torre é o gabinete que fica na posição vertical. Nessa tela temos aqui um gabinete com seus compartimentos. Nesse compartimento aqui é colocado a fonte de alimentação. Nesse outro aqui maiorzinho aqui é colocada a placa-mãe. Aqui a tampa que vem o cooler. É possível também conectar um HD SSD. Aqui nesse compartimento é colocado a T4 CD-ROM positivo, né? Outro drive de CD ou então DVD. Aqui é colocado um drive de cartão de memória. E nesse outro compartimento aqui tem mais 4. São colocados os HDs magnéticos. É o duro. Aula 3, parte 3. Cabo e conexão do PC IDE. Cabos de conexão IDE, acrônimo de Integrated Drive Electronics, é um tipo padrão de cabos de conexão para dispositivo de armazenamento em um computador. O IDE é a sigla para Integrated Drive Electronics. Teve seus primeiros HDs lançados em 86 e foi o primeiro padrão que integrou a controladora com o disco rígido. No início, as primeiras placas tinham somente uma entrada IDE e outra FDD do drive de disquete. Nessa imagem eu trago um cabo flat IDE. O cabo e conexão de PC SATA. Cabo de conexão SATA é uma interface que permite
aos dispositivos de armazenamento fazer a conexão com os sistemas host. Várias formas dessas interfaces foram desenvolvidas para permitir o aumento da capacidade e largura da banda. Entender como a interface SATA funciona com SSDs e módulos, além da especificação das diferentes versões, vai ajudar você a fazer a escolha correta de armazenamento. Nessa imagem temos uma cabo SATA padrão SATA 3, esse modelo mais novinho aqui, e daqui padrão SATA normal 2. Ele pode vir também em outras cores, amarelo, azul. Aula 3, parte 5. Processadores. O processador é chamado de CPU, Unidade Central de Processamento, e está acoplado à placa-mãe. Ele é um pequeno chip que faz todo o controle das operações que serão realizadas pelo computador. Quanto melhor o processamento, maior a agilidade as tarefas serão realizadas. O processador é composto pelo cooler, um sistema capaz de controlar a sua temperatura padrão. Se houver essa regulação, maior vida útil terá o chip, e isso irá variar de acordo com o fabricante. Nessa imagem eu tenho dois tipos de processadores. Temos o Core i3 da Intel e o Zen Mais 2018, que é da AMD. Então, são os dois principais fabricantes de processadores da atualidade. E aqui temos algumas especificações que a gente vamos citar um pouquinho. As séries de arquitetura da GPU, que é o nome dado ao processador, que é a nomenclatura exata dele. Então, da Intel temos o Coffee Lake 2018 e o Zen Mais 2018. O socket da placa-mãe, para Intel, é FCLGA 1151 e o da AMD é o AM4. Núcleos mais clock, o Intel tem 4 vezes de 3.6 GHz, que é a frequência de processamento do processador, quanto da AMD temos 6 vezes 3.6 GHz. E o Turbo Boost, que é a capacidade de processamento maior dele, ou seja, o dobro que ele vai ter, da Intel não suporta. Já o da AMD é 4.2 GHz. A velocidade da memória RAM é de 2.400 MHz, o da Intel, quanto de 2.133 MHz da AMD. O TDP, Terminal Design Power, 65 watts para 95 watts. Esse 95 watts é referente ao consumo de eletricidade, a carga energética que ele vai ter um consumo. A litografia é 14 nanômetros para Intel, quanto 14 nanômetros para AMD. O cache para Intel é 6 MB, quanto o AMD 19 MB. Essa questão de cache aqui é muito boa a gente observar aqui. O cache é a memória que o processador tem para processamentos rápidos. Quanto mais memória cache um processador ter,
seja ele L1 ou L2, mais rápido vai ser a sua frequência de processamento de dados. Temos também aqui o suporte a 64 bits, todos os dois suportam, e canais de memória, todos os dois têm 2 canais, o terahertz, 4 para Intel e 12 para AMD. Mais à frente a gente vai nos familiarizar sobre esses aspectos, porque isso influencia muito quando você vai comprar um equipamento e você vai poder comprar aquele que tem maior desempenho. Aula 3, parte 6, memória RAM. A memória RAM, Random Access Memory ou memória de acesso randômico, é uma memória volátil e rápida para acesso pelo processador, porém muito mais cara. A CPU a utiliza para armazenar temporariamente os dados dos programas que estão rodando no computador. Esta memória somente fica ativa enquanto o computador estiver ligado, e os conteúdos devem ser salvos, pois quando ele for desligado, tudo o que estiver armazenado nesta memória perde-se. Ela tem uma capacidade de armazenamento que varia entre 256 MB a 250 GB. Nós temos aqui 3 tipos de memórias: as memórias mais antigas, e temos aqui o laptop RAM e o PC RAM. As memórias têm várias categorias. Temos a DIMM, DDR, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 e já estamos na DDR5. Então, cada placa-mãe é uma memória e elas têm umas referências, que a DDR2 é diferente da DDR3, tanto o seu pente quanto esses cortes que tem aqui nessa extremidade. Aula 3, parte 7, memória ROM. Memória ROM, Read Only Memory, ou memória somente de leitura, é responsável pelo armazenamento permanente dos dados. Esses dados só podem ser apagados ou alterados apenas se forem utilizados procedimentos específicos. Quando a energia acaba ou o computador é desligado, os dados não se perdem, sendo uma memória não volátil. Existem vários tipos de memória ROM, como memória flash, CD-ROM, DVD-ROM e outros relacionados. EEPROM, Erasable Programmable Only Memory, e o PROM, Programmable Read Only Memory, e etc. Então, essas memórias são memórias de armazenamento. Elas não apagam sua informação quando perde a energia. Temos a imagem aqui de uma memória ROM. Aula 3, parte 8. Memória cache. A memória cache é um tipo de memória de acesso randômico, mais rápida, que é armazenada aos dados mais utilizados pelo processador. Para processar dados, ela verifica primeiramente na memória cache se esses dados estão armazenados lá. Se os encontra proveniente de leituras anteriores desses mesmos dados, não necessita obter de outra memória mais lenta, memória RAM. Sem a memória cache, o desempenho da máquina ficaria mais lento e limitado à memória RAM. Existem 2 tipos atualmente,
cache de nível 1 e cache L1, localizada no mesmo chip do processador, e cache no nível 2, cache L2, localizado geralmente em um chip RAM separando. Tem um valor mais popular, porém um pouco mais lenta que a primeira. Cache memória. Aula 3, parte 9, memória externa. Existe uma infinidade de tipos de capacidade de armazenamento. Alguns exemplos: pendrive, CDs, DVDs, HDs, disquetes, fitas, CDs, etc. Então são vários. São disponíveis que geralmente utilizam porta USBs ou encaixes para conexão ao computador. Não fazem parte do computador propriamente dito, mas podem ser facilmente instalados e removidos. A taxa de transferência dos dados também varia de modelo, mas geralmente são bastante rápidos. Então aqui nesse exemplo temos o pendrive, o cartão de memória, temos outro cartão de memória, um HD externo, um drive CD ou DVD, e temos um leitor de CD e um HD externo. Aula 3, parte 10, disco rígido, HD hard disk. É um tipo de disco de grande capacidade para armazenamento de dados permanentes, ou até que sejam removidos do computador. Ele é mais lento para acesso, porém muito mais barato. Nele se armazena todos os dados e programas que devem permanecer no computador, mesmo estando ele desligado. Sua capacidade de armazenamento geralmente varia de 80 GB a 8 TB. Para seu correto funcionamento, é necessário que haja interface de controle, como IDE, Integrated Drive Electronic, SATA, Serial ATA e SCSI, Small Computer System Interface. Nessa imagem temos um HD magnético para desktop. Temos suas partes, temos a agulha, a lâmina do disco, a cabeça de leitura, então puncher, spindle, RW, read, actual arm, actual age e actuador. E temos o SSD, temos a cache, a NAND flash memória e o controller. Então, se você observar as tecnologias de antes para agora, está bem mais simples e bem melhor, Aqui são também os HDs. Aqui esse já é em formato de pente, de chip. Esses são os novos SSDs. Eles são bem mais velozes e um pouco mais caros também.
Temos três tamanhos. Aqui temos esses pentes são acoplados diretamente na placa-mãe. A placa-mãe já vem com uma PCI já adaptada para eles, né, já desenvolvida para eles, onde ele já tem um encaixe e certinho onde vai encaixar e conectar. A gente vai observar mais na frente como é feito essa instalação. Aula 3, parte 11. Como escolher o melhor SSD? O SSD é a melhor opção para melhorar o desempenho de um computador. Ele oferece taxa de leitura e escrita de dados até 10 vezes mais que a de um HD convencional em alguns casos. Além disso, o SSD tende a ser mais resistente e dá menos problemas, já que não possui partes mecânicas fazendo todo o trabalho. Aula 3, parte 12. O SSD tem o SATA e o NVMe. O SATA e o NVMe, a primeira opção é o convencional, mais barato e que ainda é bem mais rápido que o HD convencional. Ele é usado para a maioria dos computadores, mas não costuma ser a escolha frequente das fabricantes de notebooks, por ter o mesmo tamanho de um HD. O SSD M2 NVMe ele é usado em entrada PCI Express dedicada e, graças ao seu software, consegue atingir velocidade até 3 vezes maior que um SSD convencional. Então é muito rápido esses SSDs NVMe. Aula 3, parte 13. Placa-mãe, motherboard. Placa-mãe central que se destina à conexão com todas as outras placas e componentes do computador. Ela é chamada de espinhal dorsal. Assim, ela possui diferentes conectores e é nela que o processador é instalado no suporte chamado de socket. Já o HD é conectado por meio das portas IDE ou SATA e a placa de vídeo em slot chamado de PCI Express 16X ou AGP 8X. Já as placas de rede, som, entre outros, podem ser encaixadas nos slots de PCI ou em entradas PCI Express. Temos aqui dois modelos de placa-mãe. Essa aqui é a placa-mãe de um desktop. Temos aqui uma PCI Express 16X. Temos aqui a entrada da bateria. Tem uma PCI simples e duas AGP. Tem conexão aqui de energia, né, de 24 pinos, e temos duas entradas de memória RAM. Já essa daqui temos uma placa-mãe mais acoplada, mais enxuta, de um notebook. Temos aqui o dissipador de calor, temos aqui a memória RAM, pentezinho pequeno, o drive DVD. Aula 3, parte 14. As placas-mãe possuem um software de controle. As placas-mãe possuem um software de controle localizado em um chip que armazena todas as informações de hardware relativas à sua data e hora de computador. Esse programa é chamado de BIOS, Basic Input Output System, sistema básico de entrada e saída. Ele é responsável principalmente por carregar o sistema operacional para a memória RAM e executar o programa
Boost, programa que executa testes básicos de hardware. Aqui temos a imagem de uma interface de configuração de uma BIOS. Ela sempre é em inglês, algumas tem em português, mas a maioria todas nessa mesma configuração. Aula 3, parte 15. BIOS é importante. A palavra BIOS é um acrônimo para Basic Input Output System, ou Sistema Básico de Entrada e Saída. Trata-se de um mecanismo responsável por algumas atividades consideradas corriqueiras em um computador, mas que são de suma importância para o correto funcionamento de uma máquina. Se a BIOS para de funcionar, o PC também para. O Sistema Básico de Entrada e Saída é um aplicativo responsável pela execução de várias tarefas executadas no momento em que você liga o computador até o carregamento do sistema operacional instalado na máquina. Ao iniciar o PC, a BIOS faz uma varredura para detectar e identificar todos os componentes de hardware conectados à máquina. Só depois de todos esses processos de identificação é que a BIOS passa a controlar para o sistema operacional e o boot acontece de verdade. Aula 3, parte 16. Para que serve a bateria de uma placa-mãe? Também conhecida como bateria de placa-mãe, bateria de BIOS ou CROMOS. É uma pequena pilha não recarregável que tem a função de armazenar as configurações do BIOS, como, por exemplo, a sequência de boot do seu notebook e alimentar o relógio de tempo real, data e hora do seu aparelho. É analisável que, quando a bateria da BIOS está ruim, o seu aparelho não salva mais a configuração de data e hora e começa a se atrasar. Com isso, quando o navegador identifica que sua máquina está desatualizada, a data e hora, o navegador não permite você navegar mais na internet, começa a dar erro. Daí tem que atualizar a hora para ele voltar a navegar. Temos aqui uma imagem de uma BIOS, uma bateria de BIOS com essa aqui é mais reforçada, ela tem uma proteção que é para notebook, e essa aqui é a convencional que tem nas placas-mães convencionais. Aula 3, parte 17, placa de vídeo. É um dispositivo responsável por garantir o aparecimento das imagens em seu monitor de vídeo. As placas mais conhecidas são as da marca AMD e Nvidia, que fabricam chip gráfico, GPU, Graphics Processing Unit, um tipo de processamento que gera gráfico, principalmente imagem 3D. Existem placas de vídeo no mercado que já vem embutida em placas-mãe, são chamadas como on-board. O custo dessas integradas é bem menor, mas é aconselhável que seja utilizada apenas em computadores que executem atividades básicas, pois pode atrapalhar no seu desempenho. Temos aqui uma imagem de algumas placas de vídeo. Ela é bem robusta e algumas delas requerem mais consumo de energia.